Conversando com Deus, livro 2. Para Samantha, Tara Janelle, Nicholas, Travis, Karis, Tristan, Devin, Justin, Dylan. Vocês me deram muito mais do que eu já lhes dei. Não fui o pai que desejaria ter sido. Mas esperem, nós ainda não acabamos. Este é um trabalho em progresso. Agradecimentos. Eu sempre quis colocar no topo da minha lista de agradecimentos aquele que é todas as coisas, a fonte de tudo, inclusive deste livro. Alguns de vocês preferem chamá-lo de Deus, como eu. Contudo, não importa o nome que você dá à fonte. Ela sempre foi a fonte eterna e o será para todos sempre. Em segundo lugar, quero agradecer por ter tido pais maravilhosos, por intermédio dos quais brotou a própria fonte da vida divina, e dos quais provieram tantas das recordações mais importantes da minha vida. Minha mãe e meu pai formaram um time formidável. Nem todos que olhavam de fora podem ter concordado, mas os dois eram muito claros em relação a isso. Eles se chamavam de peste e veneno. Mamãe dizia que papai era uma peste, e papai dizia que mamãe era um veneno, ao qual ele não podia resistir. Minha mãe, Anne, era uma pessoa extraordinária, uma mulher com uma compaixão infinita, uma compreensão profunda, uma capacidade ilimitada de perdoar, uma dedicação aparentemente eterna, uma paciência constante, uma sabedoria benevolente e uma fé inabalável, e tão grande em Deus que momentos antes de sua morte, o novo e jovem padre que ministrara os ritos finais da Igreja Católica Romana e que estava claramente nervoso, saiu da cabeceira de sua cama trêmulo de admiração e me sussurrou: "Meu Deus, ela estava me confortando." É o maior tributo à minha mãe dizer que eu não fiquei surpreso com isso. Meu pai, Alex, tinha outros dos dons dos seres mais refinados. Era dado a rompantes, rude, às vezes constrangedoramente ferino, e há aqueles que dizem que com frequência era cruel, particularmente com minha mãe. Eu não quero julgá-lo por isso, ou por qualquer outra coisa. Ela se recusava a julgá-lo ou condená-lo. Muito pelo contrário, elogiou-o até mesmo com as suas últimas palavras. E não posso imaginar o que ganharia ignorando o seu exemplo claro e aprofundando nisso. Meu pai também tinha inúmeras qualidades, que minha mãe nunca perdeu de vista, entre as quais incluíam-se uma firme crença na invencibilidade do espírito humano e uma ideia muito clara de que as condições que precisavam ser mudadas não o seriam com queixas a respeito delas, mas com liderança. Ele me ensinou que eu podia fazer qualquer coisa que quisesse. Era um homem de quem sua mulher e sua família podiam e puderam depender até o final. Era a personificação da lealdade, nunca ficando por cima do muro, mas sempre assumindo uma posição e se recusando a aceitar um não como resposta de um mundo que derrotava tantas outras pessoas. Seu mantra diante das situações mais difíceis era: "Ah, isso é simples." Eu sei que esse mantra em todas as situações difíceis na minha vida sempre deu certo. É o maior tributo ao meu pai dizer que eu não fiquei surpreso com isso. Entre eles dois, eu me sentia desafiado e colocado em um lugar de suprema confiança em mim mesmo, de amor incondicional por todas as pessoas. Que time! Em meu livro anterior, agradeci a alguns outros membros de minha família e de meu círculo de amizades que deram uma enorme contribuição para a minha vida. E ainda dão. Quero incluir agora 2 pessoas especiais que estão em minha vida desde que o primeiro livro foi escrito e causaram-me grande impacto. Dr. Léo e a Sra. Litha Bush, que me demonstraram com suas vidas cotidianas que nos momentos de grande dedicação à família e aos entes queridos, de preocupação com amigos, de bondade para com os que dela necessitam, de hospitalidade para com todos e de fé inabalável um no outro e amor recíproco, serão encontradas as melhores recompensas da vida. Eu fui instruído por eles e profundamente inspirado. Também desejo agradecer aqui a alguns dos meus mestres anjos especiais que me foram enviados por Deus para me trazer uma mensagem particular
que agora sei que foi importante ouvir. Alguns deles me tocaram pessoalmente, outros à distância e outros ainda em um ponto tão distante na matriz que nem mesmo sabem, no âmbito do consciente, que eu existo. Ainda assim, sua energia foi recebida aqui em minha alma. Eles incluem outros filósofos, líderes, formadores de opinião, escritores e companheiros no caminho cujas contribuições ao longo dos anos para a consciência coletiva ajudaram a criar um tesouro de sabedoria que provém da mente de Deus e, portanto, a constitui. É dessa fonte que eu sei que veio o material do CCD. Vejo novamente, ao oferecer o livro 2 desta trilogia, que esse trabalho é a culminação de tudo que eu sempre soube, ouvi, a que me vi exposto ou que compreendi antes, trazido para um novo nível de acessibilidade através dessa última de uma longa série de conversas que tive com Deus de muitas formas. Na verdade, não há novas ideias no universo, apenas reafirmações da verdade eterna. Além deste agradecimento geral a todos os meus mestres, desejo agradecer às seguintes pessoas em particular pelas dádivas que trouxeram para a minha vida. Ken Case Jr., cujos insights influíram em milhares de vidas, inclusive a minha, e ele agora voltou para o lar, tendo sido um ótimo mensageiro. Dr. Robert Miller, cujo trabalho em defesa da paz mundial beneficiou a todos nós e deu a este planeta uma nova esperança e uma visão espetacular por mais de meio século. Dolly Parton, cuja música e presença, além do seu sorriso, glorificaram um país e frequentemente alegraram o meu coração, mesmo quando estava partido, e eu tinha certeza de que nunca mais se alegraria. Agora há uma magia especial. Terry Cole Whitaker, cuja inteligência, sabedoria, alegria de viver e honestidade absoluta, e cujos insights foram para mim tanto um exemplo como uma medida desde o dia em que a conheci. Neil Diamond, que chegou ao fundo de sua alma por sua carreira artística, atingindo assim o fundo da minha e tocando a alma de uma geração. Seu talento e generosidade emocional com que o partilhou é monumental. Thea Alexander, que ousou através de seus escritos mostrar-me a possibilidade de expressar afeto humano sem limitações, danos, interesses ocultos, ressentimentos amargos, carências ou expectativas. Ela tornou o despertar no mundo o espírito incansável do amor ilimitado e reacendeu o nosso desejo muito natural de celebração sexual, tornando-o de novo maravilhoso, belo e inocentemente puro. Robert Rimmer, que fez exatamente o mesmo. Warren Spahn, que me ensinou a chegar à excelência em qualquer área da vida, significa estabelecer os padrões mais elevados e recusar-se a deixar de segui-los, exigir o máximo de si mesmo, mesmo quando aceitar o mínimo dificilmente seria notado, talvez especialmente nesse caso, um herói dos esportes da primeira grandeza, um herói do campo de batalha sob pressão e um herói da vida que nunca deixou de cumprir o seu compromisso de vencer. Não importava quanto trabalho fosse preciso para isso. Jimmy Carter, que corajosamente insiste em fazer política internacional, não fazendo política, mas seguindo seu coração e fazendo o que sabe que é correto segundo a lei superior. Um sopro de ar tão fresco com o qual este mundo de ar viciado mal sabe o que fazer. Shirley MacLaine, que demonstrou que intelecto e diversão podem andar juntos, que podemos nos elevar acima da base do banal e do denominador comum mais baixo. Ela insiste em que podemos falar sobre coisas mais importantes tão bem quanto de coisas de menor importância. De coisas mais pesadas como se fossem leves, de coisas mais profundas como se fossem superficiais. Está tentando elevar o nível do nosso discurso e, portanto, da nossa consciência. Usar construtivamente sua enorme influência no mercado de ideias. Oprah Winfrey, que está fazendo exatamente o mesmo. Steven Spielberg, que está fazendo exatamente o mesmo. Ron Howard, que está fazendo exatamente o mesmo. Hugh Downs, que está fazendo exatamente o mesmo. E Gene Roddenberry,
cujo espírito pode ouvir isso agora e está sorrindo, porque ele foi o guia em grande parte desse caminho. Arriscou-se e foi, na verdade, aonde ninguém jamais havia ido. Essas pessoas são tesouros como todos nós o somos. Contudo, ao contrário de alguns, elas decidiram dar o máximo do seu eu e de forma abrangente. Expor-se de uma forma ampla, arriscar tudo, arriscar-se a perder sua privacidade e a atirar seu mundo pessoal em uma revolução contínua, para dar ao que realmente são. Elas nem mesmo sabiam se a dádiva que tinha a oferecer seria recebida. Ainda assim, ofereceram-na. Eu sou grato a elas por isso. Obrigado a todos. Minha vida foi enriquecida por vocês. Introdução. Este é um documento extraordinário. É uma mensagem de Deus e nela ele sugere uma revolução social, sexual, educacional, política, econômica e teológica neste mundo como nunca vimos e raramente imaginamos. A sugestão é dada dentro do contexto dos nossos próprios desejos afirmados como habitantes do planeta. Nós dissemos que decidimos criar uma vida melhor para todos, elevar a nossa consciência e buscar um mundo diferente. Deus não nos condenará, seja o que for que decidirmos, mas se decidirmos isso, Ele desejará nos mostrar o caminho. Contudo, não nos forçará a aceitar suas sugestões, nem agora e nem nunca. Eu acho as palavras contidas nesse livro ao mesmo tempo fascinantes, perturbadoras, provocadoras e inspiradoras. São fascinantes porque eu me surpreendo com o seu poder de alcance. São perturbadoras porque fazem com que eu me veja e veja a raça humana de um modo que é muito desconcertante. São provocadoras porque me desafiam como ninguém e nada jamais fez isso antes. Desafiam-me a ser melhor, maior do que tenho sido, a ser a fonte de um mundo no qual a raiva, a inveja, a disfunção sexual, a desigualdade econômica e social, o baixo nível educacional, o sigilo político, as tramóias e os jogos de poder nunca voltem a fazer parte da experiência humana. São inspiradoras porque trazem a esperança de que tudo isso seja possível. Podemos realmente criar esse mundo? Deus diz que sim, e que tudo o que é preciso é realmente decidirmos fazer isso. Este livro é um verdadeiro diálogo com Deus, o segundo de uma série de 3 livros, que registram uma conversa com a divindade que durou mais de 5 anos e continua até hoje. Você pode não acreditar que este material veio realmente de Deus, e eu não preciso que acredite. A única coisa importante para mim é se o material em si tem qualquer valor, traz qualquer insight, produz um despertar, renova um desejo ou promove uma mudança benéfica em nossas vidas diárias na Terra. Deus sabe que tudo tem de mudar. Não podemos continuar como sempre fomos. A trilogia Conversando com Deus começou quando o livro 1 desta série foi publicado nos Estados Unidos em maio de 1995. Esse livro tratava principalmente de preocupações pessoais e mudou a minha vida. Mudou um grande número de vidas. Em semanas, suas vendas aumentaram muito, com a distribuição atingindo níveis surpreendentes. No final do seu primeiro ano, vendia 12 mil exemplares por mês e as vendas continuavam a aumentar. É claro que o autor do livro era muito conhecido, e isso é o que tornava o documento tão intrigante e convincente. Eu me sinto profundamente grato por ser parte desse processo, pelo qual muitas grandes verdades estão sendo relembradas por milhares de pessoas. Estou pessoalmente satisfeito e muito feliz com o fato de tantos de vocês terem encontrado valor na obra. Quero que saibam que a princípio eu estava apavorado. Ocorreu-me que as pessoas poderiam achar que eu estava maluco, tendo delírios de grandeza, ou que, se acreditassem que o material havia sido inspirado por Deus, seguiriam os conselhos contidos nele. E por que eu tinha medo disso? É simples. Sabia que tudo que tinha escrito podia estar errado. Então, as cartas começaram a chegar, de pessoas de todo mundo, e aí eu soube. Em meu íntimo eu soube, aquilo estava certo. Era exatamente o que o mundo precisava ouvir no momento certo. É claro que não existe certo e errado, exceto dentro da experiência relativa da nossa existência. Portanto, o que quero dizer é que o livro está certo
de acordo com quem e com o que dizemos neste planeta que queremos ser. Agora vem o livro 2, e eu percebo que tive medo de novo. Este livro trata de aspectos mais amplos das nossas vidas individuais, assim como se considerações geofísicas e geopolíticas de implicações mundiais. Como tal, suponho que conterá muito mais coisas do que o leitor comum poderá discordar. E por isso tenho medo. Tenho medo de que você não goste do que lerá aqui, que me considere errado em alguns pontos. Tenho medo de estar mexendo em um ninho de vespas, provocando uma tempestade, uma confusão. E mais uma vez tenho medo de que tudo aqui possa estar errado. Certamente eu não deveria ter esses medos, afinal de contas não li o meu primeiro livro. Bem, aí está, a minha condição humana de novo. Veja bem, não é o meu objetivo tornar essas coisas públicas para impressionar as pessoas. Só desejo revelar-lhe de modo honesto e franco o que Deus me disse em resposta às minhas perguntas. Eu fiz essa promessa a Ele, que tornaria essas conversas públicas, e não posso deixar de cumpri-la. Você também não pode deixar de cumprir a sua. Obviamente, fez a promessa de permitir que fossem constantemente contestados todos os seus pensamentos e todas as suas ideias e crenças. Claramente, assumiu o compromisso de crescer sempre. Somente uma pessoa com esse compromisso leria um livro como este. Então, ao que parece, estamos nisso juntos e não há nada a temer. Nós somos o que somos, fazemos o que fazemos com um resultado disso, e tudo o que temos de fazer é ser fiéis a isso. O que eu agora percebo e que acho que sabia o tempo todo é que você e eu somos mensageiros. Se não fôssemos, eu não estaria escrevendo isto e você certamente não estaria lendo. Somos mensageiros e temos trabalho a fazer. Em primeiro lugar, temos de nos certificar de que entendemos claramente a mensagem que recebemos nos livros CCD. Em segundo, temos de integrar essa mensagem às nossas vidas para que se torne funcional. E, em terceiro, temos de transmiti-la para as outras pessoas, levando a sua verdade para todos aqueles em cujas vidas influímos pelo meio simples do nosso exemplo. Eu estou feliz por você ter decidido fazer essa jornada comigo. É muito mais fácil e divertido com você do que sem você. Vamos caminhar juntos agora ao longo dessas páginas. Isso pode ser ocasionalmente um pouco difícil. Não como o livro 1, que foi a grande e caloroso abraço divino, os braços de Deus ao redor dos seus ombros. O livro 2 é o igualmente carinhoso, porém mais firme, sacudir destes ombros, um toque de despertar, um desafio para passar para o próximo nível. Você sabe, sempre há um próximo nível. Sua alma, que veio aqui atrás da experiência mais rica, não da mais pobre, do máximo, não do mínimo. Gostaria que você não descansasse, e embora a escolha seja sempre sua alma preferiria que você nunca se tornasse vaidoso ou acomodado, e nunca caísse na apatia, porque há tanto para mudar em seu mundo, tanto deixado de si mesmo para você criar. Sempre há uma nova montanha para escalar, uma nova fronteira para explorar, um novo medo para vencer. Sempre há um lugar melhor, um conceito mais amplo, uma visão maior. Por isso, este livro pode ser um pouco mais inquietante do que o livro 1. Aguente a inquietação, se e quando a sentir. Agarre-se ao barco se ele começar a balançar. Então viva dentro de um novo paradigma. Melhor ainda, através da surpresa e do exemplo de sua própria vida. Ajude a criar um. Neale Donald Walsch, Ashland, Oregon, março de 1997.